Bom dia, galerinha! Como foi o final de semana de vocês? Eu espero que vocês tenham descansado, tenham se divertido bastante, para que nós possamos retornar essa semana com bastante disposição para estudar, ok? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos começar na página 15. O assunto de hoje é a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Antes da gente começar a ler, vamos relembrar comigo o que são oxítonas. Oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a última, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Então, quando a posição da sílaba tônica for a última, ela é uma oxítona. Relembraram? Bem, agora nós vamos entender quando é que essas oxítonas recebem acento. Então, vamos começar aqui, pronunciando as palavras a seguir. Eu vou te relembrar uma dica importante. Quando você quiser descobrir a posição da sílaba tônica, se você quiser saber qual é a sílaba tônica da palavra, chame a palavra. Se ela tiver acento, não precisa. A sílaba tônica é a sílaba do acento. Mas a palavra que não tem acento, chame por ela. E aí você vai conseguir identificar facilmente qual é a sílaba tônica. Então, amor. A sílaba tônica é mor. Belém eu não preciso chamar, pois ela tem acento. A sílaba tônica é a sílaba do acento. Igual a ninguém, a sílaba tônica é o guem. Sofá, a sílaba tônica é o fá. Cristal, essa não tem acento, mas eu chamo e consigo identificar a sílaba tônica. Patê, a sílaba tônica é o T, já tem acento. Lilás, a sílaba tônica é o lás. Papéis, a sílaba tônica é o pés. Sutil, sutil, é o tio. Através é o vés, o acento aqui. A voz é o vós, por causa do acento. Escarcel é o céu. Jardim, a sílaba tônica é o din. Não tem acento, a gente chama. Picolé, a sílaba tônica é o lé. Herói é o rói. Paiol, a sílaba tônica é ol. Maiô, essa eu nem precisava chamar, a sílaba tônica é a do acento, Parabéns é o ens. Luar é o ar. Luar. Ali é o li. E chapéu é o el, é o pel. Pronto. Agora nós vamos marcar com um X a alternativa que apresenta a classificação das palavras acima de acordo com a posição da sílaba tônica. Nós acabamos de circular aqui todas as sílabas tônicas de cada palavra, a sílaba tônica de cada palavra, na verdade. E aí a gente circulou em todas elas a última sílaba. Quando a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Então, aqui, nós vamos marcar um X nas oxítonas. Por que oxítonas? Porque em todas essas palavras, a sílaba tônica foi a última. Agora, todas as palavras do quadro acima recebem acento gráfico? Vamos conferir de novo? Nós temos aqui jardim, que não tem acento. Luar, sutil, paiol, ali. Então, nem todas possuem acento gráfico. Cristal, amor. Então, aqui, não, nem todas têm acento gráfico. Qual é a terminação das palavras que receberam acento gráfico? Nós vamos colocar agora a terminação. Na palavra Belém, a terminação foi em. Então, aqui, em.
E eu tenho, além do em, eu tenho aqui um exemplo de ens, ó, no parabéns. Então, a terminação pode ser em ou ens. Então, vamos colocar aqui, ó, ens. Seguido ou não de S, em ou ens. Agora, a próxima palavra com acento sofá, terminada em A. Mas ela também pode ser seguida de S, ó, lilás. Então, pode ser a ou as. Então, vamos colocar aqui, ó, a ou as. Ó, próxima agora. Patê, pode ser terminada em E. Mas também, ó, aqui picolé, também terminado em E, mas também pode ser seguido de S, igual através. Então, pode ser E ou S. E ou S. Continuando, vamos lá. Nós temos aqui agora, ó, avós, maiô. Então, a terminação também pode ser O ou OS. Vamos lá. O. Ou OS. Agora, ó, nós temos aqui com acento também és, oi e el. És, oi e el, ó, aqui tem outro el. Então, vamos colocar lá, ó. És. Eita, mas que és feio. Deixa eu ver se consegue apagá-lo aqui. Ó. És. Oi. E el. Pronto. Colocamos a terminação das palavras que receberam acento gráfico. Agora diz assim: para sabermos se uma palavra oxítona recebe ou não acento gráfico, precisamos analisar a terminação da palavra. E agora eu quero te dar uma boa notícia. Para memorizar a regra de acentuação das oxítonas, você vai precisar antes memorizar das monossílabas que nós estudamos na semana passada, você se lembra? Nós aprendemos na última aula de português, né, que falava sobre gramática, que nós acentuamos as monossílabas terminadas em A ou as, E ou es, O ou os. E também nós acentuamos as monossílabas terminadas em ditongo, oi, ei e el. Agora, a boa notícia é que a regra das oxítonas é a mesma, olha. Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A ou as, igual a monossílaba. E ou es, também igual às monossílabas. O ou os, igual às monossílabas. Essas são as vogais. Nós acentuamos as oxítonas terminadas nos ditongos abertos. O que são ditongos? Duas vogais na mesma sílaba, ó. Duas vogais na mesma sílaba, duas vogais na mesma sílaba. São ditongos. Então, se elas terminarem nos ditongos ei ou és, igualzinho às monossílabas. El ou els, também igual às monossílabas. Oi ou ois, também igual às monossílabas, elas recebem acento gráfico. Tia Verônica, mas existe então alguma diferença na regra das oxítonas e das monossílabas? Sim. Nas oxítonas existe uma terminação que não tem nas monossílabas, que é essa aqui, ó. Em ou ens. As palavras oxítonas terminadas em ou ens também são acentuadas. Essa é a única terminação que não se repete nas monossílabas, porque essas outras aqui, ó, são iguais, tanto nas oxítonas quanto nas monossílabas.
ok? Então fica fácil memorizar, né? Então por que sofá foi acentuado? Como que você justificaria essa acentuação? Porque é oxítona terminada, ó, em A. Por que patê foi acentuado? Porque é oxítona, ó, terminada em E. Maiô é oxítona terminada, ó, em O. Ninguém, oxítona terminada em. Papéis, oxítona terminada no ditongo és, ó. Escarcel, oxítona terminada no ditongo el. E herói, oxítona terminada no ditongo ó, oi. Entendeu como é que se justifica a acentuação das palavras? Bom, vamos para a página 16 agora. Observe o esquema a seguir. Nós temos aí 4 palavras. 2 terminadas em i ou is, como siri e lambariz. E 2 terminadas em u e us, como maracatu, urubus. Essas palavras também são oxítonas, porque a sílaba tônica delas é a última, ó. Siri, sílaba tônica é uri. Lambariz, sílaba tônica é uris. Maracatu, sílaba tônica é o tu. Urubus, sílaba tônica é o bus. Então todas elas são oxítonas. Agora, por que elas não receberam acento? Agora vem a regra, ó. As oxítonas terminadas em i ou is, u e us, não são acentuadas. E a boa notícia? Igualzinho às monossílabas. Então você também não vai ter uma regra diferente para estudar aqui. As monossílabas e as oxítonas não serão acentuadas se terminarem em i ou is, u ou us. A mesma regra para as duas. Viu como é simples? Vamos treinar? Leia o poema a seguir e responda as questões. Sol e flor. Da cor do mel, um raio de sol. Da cor do céu, a flor tão só eu vim, tão só eu sou, o raio e a flor ao pôr do sol. Um poema de Sérgio Caparelli. Nós temos aqui na letra A e B 2 questões para serem respondidas oralmente. A cena criada pelo poema ocorre em que momento do dia? Ó, aqui no finalzinho do poema a gente consegue descobrir em que momento do dia esse poema se passa. Ao pôr do sol. Em que horário do dia que nós podemos contemplar o pôr do sol? Ao entardecer, não é isso? Então, em que momento do dia a cena criada, né, ocorre? Ao entardecer, no pôr do sol. Letra B. Que cores vêm à sua mente ao imaginar essa cena? Essa aí é pessoal, né? Que cores que vêm à sua mente? Leia 2 palavras monossílabas do poema que receberam acento e justifique por que elas foram acentuadas. Então, nós temos aqui, ó, 2 monossílabas, 2 palavras que só tem uma sílaba. Céu e só. Por que elas foram acentuadas? Por que céu foi acentuada? Porque é, ó, monossílaba terminada em el. Então é isso que você vai escrever aqui. Porque ela é monossílaba terminada em el. E por que só foi acentuado? Porque também, ó, é uma monossílaba terminada agora, ó, em ó. Aqui vou te pedir para acrescentar uma palavrinha importante, porque é uma monossílaba terminada no ditongo el. Deixa eu ver que esqueceu de mencionar o ditongo. É, u são 2 vogais na mesma sílaba, isso é um ditongo. Então a regra é essa: monossílaba terminada em ditongo é acentuada, em ditongo el.
Ok? Então, repetindo. Por que que céu é acentuada? Porque é uma monossílaba terminada no ditongo el. E só, porque é uma monossílaba terminada em ó. Capricho na letra aí, ok? Página 17. Leia o poema a seguir e responda as questões. Maritaca. Olá, Maritaca. Onde vai a senhorita? Tão dengosa, tão catita. Vestido verde esmeralda. E esse ar de peralta? Colar de bolas, anel, penacho no chapéu, olhar cheio de mel, vai paquerando o papagaio. Aqui nós temos o significado das palavras, ó, que foram sublinhadas no poema. Depois, se você quiser, pode estar lendo aí o significado de maritaca, de catita, de peralta e de penacho. Letra A, resposta oral. O que você achou desse poema? Só, infelizmente, não poderemos comentar com os nossos colegas, né? Letra B, contorne no poema as palavras que rimam. Mas atenção, tem uma dica aqui, ó. Use uma cor diferente para cada rima. Relembrando que rima é quando o som final da palavra é semelhante. Então, vamos encontrar as palavras que rimam, ó. Senhorita, catita. O som das duas, o som final da palavra é semelhante. Senhorita rima com catita. Então, eu vou usar o azul para esses dois aqui. Agora, vamos trocar de cor, porque tá pedindo uma cor diferente para cada rima, ó. Esmeralda, peralta. Apesar do D e do T serem consoantes diferentes, o som final da palavra é semelhante. Esmeralda, peralta. Então, também existe uma rima aqui, ó. Esmeralda rima com peralta. Agora eu vou usar outra cor. Você também pode trocar aí pela cor que você desejar, ok? Vamos lá. Anel, chapéu, mel. Todas as três rimam. O som final é el. Ó. Pronto. Circulamos as palavras que rimam. Agora, leia essas palavras que rimam entre si e contorne a sílaba tônica de cada uma delas. Vamos chamar o anel. Anel! A sílaba tônica é nel. E chapéu eu não preciso chamar porque já tem acento. Então, a sílaba tônica é a sílaba do acento. É o pel. Qual é a posição da sílaba tônica nas duas palavras que você contornou? Como que elas são classificadas? A posição da sílaba tônica é a última, ó. Aqui foi a última e aqui também foi a última. Então, aqui nós vamos responder última sílaba. Eu tinha vendo que é difícil escrever porque eu estou com o mouse. Última sílaba. Essa é a posição da sílaba tônica. Agora, como que elas são classificadas? Quando a sílaba tônica é a última, nós dizemos que essa palavra é oxítona, não é isso? Oxítona. Porque a sílaba tônica é a última. Explique por que a palavra chapéu recebe acento e a palavra anel não recebe acento. Nós vimos lá na regra que quando a palavra termina no ditongo el, ela é acentuada. Mas esse el não pode ser com L, porque senão não é ditongo. Ditongo são duas vogais na mesma sílaba. A regra diz que para ser acentuada, a oxítona tem que ser terminada no ditongo el. Então, esse el aqui não recebe acento gráfico porque não é ditongo. Não tenho duas vogais aqui
na mesma sílaba. Aqui eu tenho. Então, por que que a palavra chapéu recebe acento gráfico? Porque é oxítona, desculpa. Porque é oxítona, a sílaba tônica é a última. Eita, escrever com o mouse não é brincadeira. Porque a oxítona terminada tentando fazer a letra o mais redondinho possível aqui para você conseguir entender. Terminada no ditongo aqui ficou confuso, né? No ditongo, eita, no ditongo El. Prontinho. É isso. Ela é acentuada porque é uma oxítona. Tentou consertar aqui o N do ditongo, mas você escreve aí bem caprichado, é porque o meu tá com o mouse, tá? Então aqui, ó, por que que chapéu recebe acento? Porque é oxítona terminada no ditongo El. Anel não é terminado em ditongo, por isso que não tem acento. Então é isso, pessoal. Eu vou te pedir para que você esteja memorizando essas regras de acentuação. Lembrando que nas oxítonas a única terminação diferente é em e ens, né? O restante das terminações são as mesmas, tanto para as oxítonas quanto para as monossílabas. Só o em e o ens, que é uma terminação exclusiva das oxítonas. Então, se você memorizar aí, você não vai ter dificuldade mais. E nenhuma delas, nem as oxítonas, nem as monossílabas são acentuadas quando terminam em i ou is, u ou us. É isso. Nossa aula termina aqui. Daqui a pouquinho eu vou estar postando o gabarito aí para você conferir suas respostas. Um beijinho, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.